Prontinho, pode iniciar. Beleza, Lívia, obrigado. Boa noite, bem-vindos, né? Bem-vindas, né? Em especial aí, Maiara e Sara, que está aí conosco no momento síncrono. Obrigado aí pela participação de vocês. Estamos aí já no nosso segundo encontro da nossa disciplina de conversão de unidades. E hoje é uma aula que eu falo que ela tem grande interface com a química geral, com o preparo de soluções, tanto em química geral quanto em físico-química, pela grandiosidade e pela atividade que é rotineira dentro de um laboratório de um profissional técnico de farmácia, né? É rotina, né? Tudo que a gente vai fazer dentro de uma área farmacêutica, seja drogaria, seja manipulação, seja indústria, né? Seja dentro das indústrias, cosmético, medicamento, alimento, sempre a gente precisa ter uma solução a nosso dispor, né? Uma, o farmacêutico não trabalha sem o preparo de soluções, vamos dizer, né? No termo químico e no termo também de resolver problemas, né? Podemos dizer aí das duas formas em conjunto, vamos dizer assim. Quem está aí presente, Maiara e Sara, fala para mim que solução vocês já prepararam na vida de vocês. No dia a dia, na cozinha, no dia a dia no banheiro, para lavar roupas. Que tipo de soluções vocês já fizeram? Já prepararam? Quem aí me ajuda? Podem usar o microfone, podem usar o chat. Tranquilo? Então a gente vai ver isso, né? O nosso objetivo hoje é ver isso mesmo, né? Um princípio básico do preparo de soluções, as unidades ou concentrações mais comuns dentro da nossa área farmacêutica, que é a concentração ppm, que é, lembrem sempre disso, é miligrama por litro ou miligrama por quilograma, né? E isso vai facilitar a vida de vocês. ppm significa partes por milhão. Poxa, mas como que eu preparo uma parte por milhão? Opa, ela é uma concentração do tipo miligrama por litro ou miligrama por quilograma, quando eu for trabalhar com soluções sólidas, por exemplo. E aí vai facilitando o linguajar, a nossa vida e a aplicação propriamente dita. A concentração molar ou molaridade, 80% das vezes é a mais usual dentro de um laboratório químico, dentro de um laboratório farmacêutico, é a mais usual. E, independente do tipo de concentração, a gente pode aplicar o mantra da diluição. A partir de alguém mais concentrado, eu chegar e obter alguém que eu falo que é mais diluído ou menos concentrado. Economizo tempo, economizo material. Então, esse processo químico, que eu saio de alguém de maior concentração, vou adicionar um solvente, que muitas das vezes é a água, né? Para eu obter alguém mais diluído, eu falo que é a diluição. Na casa da gente, né? Quando eu brinquei com vocês, me fala um exemplo clássico é uma diluição que a gente faz em casa. A gente compra a água sanitária, aqui boa,
E a gente usa ali, ó, 2 tampinhas em 1 litro de água. Então, a gente está preparando uma solução de hipoclorito de sódio, né? Principalmente aí pleiteando o processo de diluição. Em alguém mais concentrado, eu aumentando o volume, colocando a água, né? Por exemplo. E aí a gente consegue obter esse processo. Então, o nosso objetivo hoje é exatamente esse: permear esse mundo fantástico aí, que é o preparo de soluções comuns, rotinas, dentro de um laboratório, dentro de uma área farmacêutica que a gente possa estar trabalhando, utilizando. Com o COVID, muito comum, principalmente aí o percentual 70%, né? Volume, volume ou massa, massa, que era o álcool, principalmente o 70% peso, peso ou massa, massa, é aquele que tinha a atividade contra o Covid. E foi muito usado, comentado, ainda muita gente utiliza no dia a dia hoje como um saneante seguro aí para a gente. Até aqui, dúvidas? Quem aí quer compartilhar que solução já preparou em casa? O dia que está com aquela azia, vai lá e coloca o bicarbonato em água. Você está preparando uma solução, né? Quem aí me ajuda? Que solução vocês já fizeram? De manhã, preparar o café, eu coloco o açúcar para solubilizar com a água. Ó, a Maiara colocou aí o café, exatamente, né? Então, a água solubilizando ali o açúcar é uma solução que está preparando ali para preparar o café. Show de bola. Maiara lembrou aí muito bem do café. O suco, exato. O leite, o café, isso, Sara. Show de bola. Já estão craques, ó. Que legal. Então, pessoal, princípio básico. Falou em solução, a gente tem que lembrar que isso é uma mistura homogênea. Quimicamente falando, o que é uma solução química? É uma mistura homogênea, onde que eu posso ter vários solutos combinados com a proporção de vários solventes, mas no final eu tenho que ter um único resultado, uma única fase. Ao meu olho nu, ao microscópio óptico, se eu levar, eu só vou ver uma única fase. Então, falou em solução, estou até colocando aqui no chat, ó. Falou em solução, nós estamos falando em mistura homogênea. Ou seja, eu só estou vendo uma única fase, independente da quantidade de soluto, aquilo que eu quero solubilizar em um veículo, que é o meu solvente, que pode ser um ou pode ser a combinação de vários. Então, eu posso ter vários solutos, eu posso ter vários solventes, como posso ter um só, igual água e açúcar. O importante é que tudo solubiliza e, no final, eu tenho apenas uma única fase. E aí, no final, eu tenho apenas uma única fase. Quando o meu sistema tem 2 ou mais fases, seja ao microscópio óptico, seja a olho nu, aí eu já não tenho solução. Aí eu tenho mistura heterogênea. Mistura heterogênea não é solução. Solução é uma mistura homogênea. Principal característica de uma solução:
Vou tentar pegar aqui que é o que eu estou querendo. Vamos supor, estou desenhando, vocês estão conseguindo ver aí no slide junto? Estão conseguindo? Solução. Uma única fase. Significa que todo o soluto foi disperso, foi solúvel naquele solvente. Então, principal característica dela. Se eu pegar uma amostra aqui, se eu pegar aqui, ou se eu pegar uma amostra aqui, eu tenho a mesma proporção, que é a principal característica de uma solução: homogeneidade. Então, principal característica de uma solução. Tem que escrever aqui no chat. Olha só o que eu coloquei no chat agora, aí no bate-papo. Principal característica de uma solução. Quase que é pergunta de prova, isso daí. Homogeneidade. O que isso significa? Se eu pegar qualquer uma das partes da solução, eu sempre levo a mesma proporção soluto-solvente. Ou seja, é homogêneo, né? Todas as partes de uma solução são iguais. Mesma proporção. Soluto-solvente. Característica de uma solução. Se eu tenho embaixo areia e água em cima, se eu pego só em cima, eu levo só água. Se eu pego só embaixo, eu levo mistura heterogênea, as partes, as fases são diferentes, né? Então, principal característica de uma solução, homogeneidade. Para eu preparar uma solução, eu posso ter um solvente ou vários, uma substância que vai ser dissolvida naquele solvente. Geralmente o soluto está em menor quantidade e o solvente geralmente está em maior quantidade. Uma vez ou outra, né, pode variar isso daí, mas no geral, no normal, nós temos aí que o soluto é a substância que vai ser dissolvida e tem que dissolver 100%. Não pode ficar nada. Se ficar um grãozinho, é heterogêneo. Então, tem que solubilizar, tem que dissolver tudo. Princípio básico da solução: 100% do soluto solúvel. Até aqui, dúvidas? Até aqui, dúvidas? Beleza. E aí, geralmente, como que eu vejo uma solução? É a fase do solvente. Geralmente, o solvente é que dá a cara da minha solução. Açúcar e água. Açúcar é sólido.
A água líquida, quando solubiliza, eu vejo líquido, porque está em maior quantidade. Então, tipos de soluções. Eu posso ter gás em líquido. Eu posso ter gás em gás. Eu posso ter líquido em líquido. Eu posso ter sólido em líquido. Eu posso ter sólido em sólido. Olha um comprimido de dipirona. Eu vejo ele todo branquinho, porque eu peguei a dipirona, que é branco, peguei o talco, que é branco, peguei a crosscarmelose, que é branca, ou seja, constituintes só brancos, e tive uma mistura homogênea branca. É uma solução sólida. Então, a minha solução ela pode ser gasosa, pode ser líquida, pode ser sólida, nas 3 fases que a gente tem. E quem é que vai dar a característica da solução? É o solvente. Ok? Geralmente é o solvente que dá a cara final da minha solução. Mas eu posso ter, então, o que é importante a gente levar, solução tanto no estado sólido, quanto no estado líquido, quanto no estado gasoso. Aqui mesmo, ó, nós estamos respirando e estamos aqui numa solução de gases. Oxigênio, CO2, nitrogênio, está tudo misturado aqui e a gente está vendo uma única fase de gases, né? Uma fase gasosa, por exemplo. A dipirona gotas é uma solução líquida. E a dipirona comprimido, tudo ali branquinho, eu tenho ali uma solução, por exemplo, sólida. Até aqui, dúvidas? Até aqui, dúvidas? Beleza. Obrigado, Mayara. Então, principal característica de uma solução é uma mistura homogênea. Uma mistura homogênea. Todas as partes são iguais. Eu só vou conseguir separar os constituintes se eu usar a separação especial, em especial a destilação. Eu não consigo separar uma solução por filtração, porque está todo solúvel ali no meio. Uma mistura heterogênea pode café. Com a água do café, separo por filtração, porque é heterogêneo ali, né? O pó do café não é solúvel ali na água. Mistura heterogênea eu vou fazer por filtração. Mas o açúcar, quando eu passei a água, também passou o açúcar, porque ele está solúvel ali no meio. Então, né, não ficou retido no filtro e o café ficou sem açúcar, né? Então, a mistura homogênea, a solução, eu não separo ela por filtração. Eu só vou conseguir separar os constituintes através de um processo especial de separação, principalmente a destilação fracionada. Ok? E o que a gente chama concentração de uma solução? A famosa cálculo da concentração de uma solução. Nada mais é do que a proporção soluto-solvente. Qual é a quantidade de soluto, quantidade de açúcar que eu tenho naquele veículo? Exemplo, soro fisiológico. Eu tenho 0,9 gramas de cloreto de sódio em 100 mililitros de água. Eu tenho, então, a proporção em massa. 0,9 gramas de cloreto de sódio, solubilizado para ter o volume final de 100 ml, 100 mililitros da solução de soro fisiológico. Então,
Isso eu falo que é a minha concentração. Todas as vezes que eu utilizar algum processo matemático que vai me trazer qual é a proporção soluto-solvente, nós estamos falando na concentração da solução. E nós vamos ver aqui hoje 3 principais: a concentração comum, a concentração percentual e a concentração molar. Todos eles trabalham com esse princípio. Qual é a proporção de massa do meu soluto, ou qual a quantidade do meu soluto dentro daquela solução. Até aqui, dúvidas? Até aqui, dúvidas? Beleza, Mayara, obrigado. Quem mais? Beleza, Sara. Então, pessoal, a gente precisa pegar aqui um princípio de química geral básica. Se a solução ela é uma mistura homogênea, eu tenho que trabalhar com aquilo que é semelhante. Quem tem afinidade com a água, que é polar, vai conseguir solubilizar na água. É o que a gente fala, que o polar dissolve o polar. O cloreto de sódio solubiliza na água. O açúcar solubiliza na água, porque tem características polares. O polar solubiliza o polar. O óleo não mistura com a água, porque o óleo é apolar, lipofílico. Então, eu faço uma mistura heterogênea, água e óleo. Não mistura, não é solução. Mas se eu pegar, por exemplo, óleo e colocar em clorofórmio, os dois misturam, porque aí veio a lei do semelhante também. O lipofílico ou apolar solubiliza o lipofílico ou apolar. Então, princípio ou da natureza do preparo de uma solução: compatibilidade química. O polar solubiliza o polar. Falou em polar em química, lembra da água. A água é o nosso master polar. O apolar solubiliza o apolar. Falou em apolar, lembra de óleo, lembra de gordura, lipídio, né? O lipídio solubiliza o lipídio, o óleo solubiliza o óleo, ok? Então, o polar solubiliza o polar. O apolar solubiliza o apolar. Princípio básico para se preparar uma solução. Outro princípio básico aqui. Por que na hora que a gente vai fazer o café, quem aí deu o exemplo do café, eu coloco o açúcar na água quente? Não é para solubilizar mais rápido? A temperatura não ajuda a solubilizar o açúcar mais rápido do que eu deixar ele na água fria? Então, a temperatura aumenta a energia cinética das moléculas, aumenta os choques e vai aumentar a solubilidade, desde que eu esteja dentro do princípio do semelhante. Ok? Não adianta nada eu querer óleo e água, aumentar a temperatura e querer que solubiliza. Não, não. Pode ser até fazer uma emulsão, mas aí é outro caso, né? Mas então a temperatura ajuda muito no princípio da solubilidade de uma solução. Outra questão, vibração, né? Seja agitação, ou seja, dentro do laboratório, eu utilizar o ultrassom, tá? Vibração ultrassônica, o Sonic, que tá dizendo aí no slide o nome comercial dele, né?
Então, pode ser a agitação, na casa da gente mesmo, né? Vai fazer o suco. Olha o exemplo que vocês deram aí. Geralmente, lá na hora de fazer o suco, a gente não faz a agitação para homogeneizar tanto o quem vai dar o gosto no suco, quanto o açúcar e a água, para eu ter uma única fase. Então, a agitação, vibração, favorece aí a solubilização do soluto naquele determinado solvente, respeitando a lei do semelhante. Não é bacana? Não é legal isso? Até aqui, dúvidas? Até aqui, dúvidas nesse princípio básico? Já dá para fazer umas 10 questões da prova. Só com isso. Beleza, Sara. Beleza, Mayara. Então vamos para o primeiro tipo de solução. Deixa eu até mudar aqui a ordem. Vou mudar a ordem, só pela questão pedagógica mesmo. Nós vamos começar aqui, ó, pela concentração comum. Como o próprio nome dela diz, comum, porque ela está no dia a dia. E ela é a mais fácil. Olha só, eu vou pegar a massa, C de concentração, é a minha massa dividido por meu volume. E aí eu uso as unidades que eu tenho. Se a minha massa está em grama e o meu volume está em litros, eu vou ter grama por litro. Se a minha massa está em miligrama e o meu volume está em mililitro, eu vou ter miligrama por mililitro. Então, eu consigo trabalhar, né, baseado no princípio, o primeiro mantra. Concentração comum. Pode ser que caia sim, Sara. Concentração é a massa dividido pelo volume. Então, sempre retire os dados que você tem e verifica qual é a unidade que você vai ter que trabalhar. Olha o primeiro exercício, que simples. Descrever como preparar 250 mililitros de uma solução aquosa de ácido cítrico, dissolvendo 500 miligramas do composto. Qual é a concentração da minha solução? Opa! A minha massa está em miligrama, o meu volume está em mililitro. Se eu não mudar as unidades, eu vou achar miligrama por mililitro. Se eu passar massa para grama, aí eu acho grama por mililitro. Se eu passar mililitro para litro, aí eu uso litro. Mas aqui, sem complicação, sem precisar converter. Estou colocando no chat aí, ó. A concentração, a minha massa, 500 miligramas, dividido pelo meu volume, 250 mililitros. Opa! Se eu tivesse, por exemplo, numa prova de concurso ou sem calculadora, eu iria cortar, ó, um zero de 250 com um zero do 500, só para simplificar a matemática, ficaria 50 dividido por 25, que daria 2, olha as unidades, miligrama por mililitro. Porque eu usei a massa em miligrama e usei o volume em mililitro. Então, 2 miligramas por mililitro. Não tem dificuldade. É a mais comum, como o próprio nome diz. Concentração comum.
massa dividida pelo volume. Até aqui, dúvidas? Até aqui, dúvidas? E dentre as de concentração comum, deixa eu ver se eu só pulei a ordem aqui. Dentre as de concentração comum, existe a especial, que eles chamam de ppm. A concentração ppm, que nada mais é do que uma concentração comum, onde a massa está em miligrama e o volume está em litros, se for uma solução líquida. Ou a massa está em miligrama e o final da solução está em quilograma, se for uma concentração, uma solução sólida, melhor dizendo. Então, a concentração partes por milhão, ppm, ela é uma concentração comum. Comum, só que ela leva em especial. Principalmente se vocês pegarem água mineral, ela vai vir aqui, ó, em ppm, né? Miligrama por litro é ppm. Massa em miligrama, volume em litro. Ou se for uma solução sólida, massa em miligrama, 1 litro é 1 quilograma. Então, pode ser miligrama por quilograma. Até aqui, dúvidas? Olha só o exemplo que a gente tem aqui, ó. Vou preparar 50 ppm de KOH. Então, vou colocar aqui no chat. A concentração ppm, ela é miligrama por litro. Eu quero preparar 50 ppm. 50 miligramas por litro. Né? Qual é a massa que eu vou precisar pesar para eu ter 1 litro? Então, a minha massa aqui teria que ser 50 miligramas de KOH. Eu teria que pesar 50 miligramas do KOH e solubilizar em 1 litro da minha solução. Até aqui, dúvidas? Até aqui, dúvidas? Ficou claro o que é concentração comum? Massa dividido pelo volume. Coloca isso como o mantra de hoje. Concentração comum, massa dividido pelo volume. Concentração ppm é uma concentração comum, onde a minha massa vai estar em miligrama e o meu volume vai estar em litros. Ou eu vou pegar a minha massa em miligrama pelo volume de massa depois final em quilograma, se for sólida. O outro tipo, dia a dia nosso de solução que a gente tem, é o que a gente chama concentração percentual. Percentual, porcento, né? Então, aqui a gente lembra da porcentagem. E é isso que acontecia com o álcool 70%. Ele era uma concentração percentual. Então, o que a gente precisa é saber ler. Olha só, uma solução aquosa de hidróxido de sódio tem concentração 12% massa-volume. Então, eu posso ter ela massa-volume
volume, volume ou massa, massa. Eu posso variar isso. E aqui a dica é, o número é da primeira unidade. 12 vem do M da massa. E o percentual vem do volume. Aí eu leio agora, ó. 12 em massa quer dizer que é 12 gramas. 12 gramas por causa da massa. Para 100 mililitros de solução, ó, o percentual é em 100. Em volume, é em 100 mililitros. 12 gramas de NaOH em 100 mililitros de solução. Como que a gente lê isso daqui, ó, do soro glicosado? 5% massa-volume. Tá aí no chat aí, ó. Soro glicosado, 5% massa-volume. Como que a gente lê isso? Como que a gente escreve isso? Quanto que eu tenho em grama para quanto de mililitro? O primeiro número é da massa. Opa, então eu tenho, se é massa, 5 gramas. O percentual é do outro, que é do volume. Se é em percentual, quer dizer que é em 100 mililitros. Quer dizer que eu tenho 5 gramas em 100 mililitros. É o meu percentual. Cada 100 mililitros da minha solução, eu tenho que ter 5 gramas de glicose no soro glicosado. Mas vamos supor que eu não quero preparar 100 mililitros. Eu quero preparar 500 mililitros. É só terminar a regra de 3 agora. Ó. X gramas que eu vou precisar, só que eu quero preparar 500 mililitros. Olha que fácil que ficou. Eu escrever o comando daquilo que eu leio, 5 gramas para 100 mililitros, todos os outros valores, basta jogar na regra de 3. Meu X aqui ficaria, então, 5 vezes 500 dividido por 100. X aqui, ó, 25 gramas. Se eu aumentei 5 vezes, eu aumento a massa 5 vezes. Dá até para ir para o raciocínio lógico, né? Ou fazendo a matemática. Posso cortar, ó, os 2 zeros para facilitar a matemática. 5 vezes 5, 25. Então, para preparar 100 mililitros, é 5 gramas. Para preparar 500 mililitros, 25 gramas. Dúvidas, pessoal? Viram que, ó, o número é do primeiro e o percentual em 100 é o segundo. Dica maior para a gente poder prosseguir. Até aqui, dúvidas? Então, a gente viu massa, volume. Ah, e aí tem o detalhe. Vamos supor, para fazer a correção da pureza. Lá no laboratório, na indústria, comprou uma matéria-prima que ela não está 100% pura. Então, 25 gramas, eu iria pesar se a minha matéria-prima estivesse pura. Então, a gente precisa fazer aqui, ó, sempre que necessário, correção da pureza. Se a matéria-prima não é 100% pura. Então, olha só, vamos supor que nesse exemplo que eu usei da minha glicose, a pureza dela está 90%. Então, se eu pesar 25 gramas, eu só vou levar
90% por causa da pureza dela. Mas para o meu medicamento, para o meu fármaco, eu tenho que fazer a correção para 100%. Então, qual a quantidade Y que eu vou ter que pesar, corrigindo para 100%? Corrigindo para 100%. Então, aqui é uma regra de 3 inversa. Eu tenho que pegar, então, 25, regra de 3 inversa. 25 vezes 100 dividido por 90. Confere aí para a gente quanto que vai dar. 25 vezes 100 dividido por 90. Quem tiver com a calculadora aí faz para a gente, ou com o celular. Se dá 7,5? Vinte e cinco vezes 100 dividido por 90. Isso, 27,77. Isso, obrigado, Sara. 27,78 gramas. Então, ou seja, corrigindo o teor, eu teria que, para preparar aqueles meus 500 mililitros, pesar 27,78 gramas da minha matéria-prima, e não 25 gramas. Eu estou levando o fator de correção. Até aqui, pessoal, dúvidas? Isso para qualquer tipo de solução. Se a minha matéria-prima não está pura, eu preciso fazer o fator de correção. Obrigado, Sara. Quem mais? Beleza, Maiara, Marina. Olha só agora o que muda. Agora eu tenho massa barra massa. Mas o princípio de leitura é o mesmo. O número é do primeiro e o percentual é do segundo. Como que eu leio isso daí agora? 8% massa-massa. Como que eu leio isso? Como que a gente lê isso aí agora? 8% massa-massa. Oito é da massa, massa em gramas. Percentual em massa. Percentual tem que ser em 100 da massa. Então, é 8 gramas de NaCl em 100 gramas de solução. Fez sentido? Dúvidas? 8 gramas, já que é massa, em 100 gramas de solução, já que está na massa. Fantástico, né? Show de bola? E aí eu trabalho com, se eu quero preparar 2.000 gramas, se falar 2 quilos, basta passar 2 quilos para grama, né? E você trabalha aí com a regra de 3. Então, ó, vamos supor que eu tenho aqui, ó, 8 gramas em 100 gramas de solução. Qual é a quantidade que eu preciso pesar para eu ter 2.000 gramas? O meu X aqui, então, vai ficar 8 vezes 2.000 dividido por 100. Tem que só tomar o cuidado de usar as mesmas unidades. Quem aí está com a calculadora, me ajuda. Vai ficar 8 vezes 20, 160. Isso. 160 gramas
Só que eu vou colocar aqui, ó, que a pureza está 75%. Só para a gente poder treinar mais uma vez a correção. Então, se eu pesar 160 gramas, eu estou levando só 75%. Eu tenho que ver a quantidade que eu vou pesar para eu levar 100%. Então, o meu Y vai ser 160 vezes 75 dividido por 100. Não, perdão, desculpa. Corrigindo aqui. Y vai ser 160 vezes 100 dividido por 75. Como eu não consigo apagar, eu corrigi aí. Cento e sessenta vezes 100 dividido por 75. Vai dar aí aproximadamente 80, 213,33 gramas corrigido para 100%. Show de bola! Obrigado aí, Maiara, Sara e Marina. Até aqui, pessoal, dúvidas? Olha o próximo agora. Volume, volume. Então, como que você lê isso daqui agora? Ó? 90% volume, volume. Como que você lê isso daí agora? 90% volume, volume. O número é do primeiro e o percentual é em 100 do segundo. Quem escreve aí no chat para mim como que lê isso? 90% volume, volume. Quem aí me ajuda? O número é do primeiro, 90 em volume, então é em mililitro. 90 mililitros. O percentual é do segundo, então em volume em 100. 90 mililitros em 100 mililitros de solução. 90 ml do meu soluto em 100 mililitros da solução. A Sara começou a colocar aí. Pode terminar, Sara. Desculpa se eu atropelei aqui. Então, 90 mililitros em 100 mililitros de solução. Porque aqui agora eu fui volume, volume. Então, esse é o tipo de concentração que a gente chama percentual. Eu tenho uma quantidade de soluto, líquido ou sólido, em uma quantidade total de 100 da minha solução, que pode ser sólida 100 gramas ou pode ser líquida 100 mililitros. Casei isso daí, fiz a proporção, eu posso fazer pela regra de 3 todas as proporções que eu necessito. Precisei fazer correção de matéria-prima, eu faço no final pelo valor que eu preciso corrigir da pureza da matéria-prima. Isso para qualquer tipo de solução. Até aqui, dúvidas? Tem alguns outros exercícios aí que estão ficando para vocês estarem treinando em casa. Dúvidas até aqui?
Isso, sem dúvida nenhuma, Mayara. Tem que treinar. Essa parte de soluções tem que treinar. Faz, refaz, faz esses, né, que está ficando aí para vocês irem treinando. Próxima concentração muito usual dentro de um laboratório químico, dentro de um laboratório farmacêutico, a concentração no laboratório de análises clínicas, a concentração molar, ou molaridade, né? Ou chamada simplesmente mol por litro. Aí aqui a gente tem que lembrar o seguinte, ó, mol por litro. Então, emissão de concentração molar, mol por litro. Mol em química é Nzinho. Nzinho dividido por litro. Coloquei aí no chat. Ó, emissão de concentração molar, mol por litro. Nzinho dividido por litro. Né? E aí, existe aquela máxima que número de mols é a massa dividido pela massa molar. Então, eu ainda posso substituir isso, ó, no número de mols. Eu posso usar número de mols dividido por litro, ou então, já que às vezes eu preciso calcular a massa do meu soluto, eu vou usar aqui, ó, número de mols é a massa dividido pela massa molar. Então, vou substituir, ó, lá no meu Nzinho. Aí o meu Mzão vai ficar a massa do meu soluto dividido pela massa molar vezes o volume em litros. Vezes o volume em litros. Mas nada mais é do que eu só substituir. O que é a concentração molar, ou molaridade, ou emissão? Mol por litro. O que é número de mols na química? Massa dividido pela massa molar. No caso aqui que a gente está falando de soluções, é a massa do meu soluto dividido pela massa molar desse soluto. Se é do açúcar, se é do sal, se é da glicose, se é de algum metal, é a massa dele dividido pela massa molar dele. Vezes o volume em litros. Aqui tem que ter o cuidado. O volume em litros. Muita gente erra porque deixa o volume em mililitros, em ml. Aí erra. O volume aqui, obrigatoriamente, precisa estar em litros. Então, ó, Mzão, a minha concentração molar. Mzinho, a massa do meu soluto, dividido por mm, que é a massa molar desse meu soluto. E o volume que eu quero preparar em litros. Vamos lá. Um exercício aí para vocês fazerem para mim. Deixa eu colocar aqui no outro. Isso. Vamos fazer primeiro o 7 aqui, ó. Para a gente poder treinar o 7 aí primeiro. Tirem os dados primeiro. Qual é o valor do Mzão, qual o valor do Mzinho, ou, né, para me descobrir aquilo que eu quero inferir e jogar na fórmula que eu preciso descobrir. Vamos fazer o 7 aí primeiro.
O 7, ele é de um soluto sólido. Então, vou achar a massa. A massa que preciso do soluto. A dica, o spoiler aí. Ele é um soluto sólido, cloreto de sódio, o NaCl, o sal. Qual é a massa de NaCl que eu preciso para preparar essa solução? Resumindo aí o que ele está dizendo para a gente. Então, ó, primeiro passo. Ele deu que a concentração molar é 0,9 mol por litro, ou emisão. Emisão é a mesma coisa que mol por litro, molaridade. Ele te deu o volume que ele quer, 7.000 mililitros. Opa! Mililitros. Eu preciso usar o volume em litros. É mol por litro. Então, eu vou dividir por 1.000. Vou achar aqui que isso é igual a 7 litros, o meu volume. Ok? O Na, se a gente for olhar na tabela periódica, ele tem 23 de massa. E o Cl, ele tem 35,5 de massa. Então, a massa molar do meu NaCl, 23 mais 35,5, que vai dar 58,5. Vai me corrigindo aí se eu tiver errado, hein, na matemática. Então, a massa molar do NaCl, como que eu obtenho ela? Eu posso ir na tabela periódica e pego qual que é a massa do Na, qual que é a massa do Cl. Como eu só tenho um deles, 23 mais 35,5, 58,5. Vou jogar agora na minha fórmula. Emisão é a minha massa dividido pela massa molar vezes o volume em litros. Concentração molar, 0,9. É o que eu quero. Qual é a massa que eu quero? É o que eu preciso calcular. A massa molar, 58,5 e o volume, 7 litros. Se tudo ali está dividindo, passo multiplicando. Então, a minha massa vai ser 0,9 vezes 58,5 vezes 7. Quem aí está com a calculadora, faz para a gente. 0,9 vezes 58,5 vezes 7. Vai dar 368,55 gramas. Só que aqui tem um detalhe, ó. Ele deu ali a pureza. Se tivesse a matéria-prima 100%, eu pesaria esse valor, solubilizaria para 7 litros, já teria a minha solução. Só que a matéria-prima não está pura. Então, a gente precisa fazer a correção. 368,55 gramas é para pureza de 95%. Eu vou ter que pesar uma quantidade Y, corrigindo para 100%. O meu Y, então, vai ficar 368,55 vezes 100, dividido por 95.
Então, o valor real que eu vou precisar isso aqui vezes 100 dividido por 95. Opa, a Sara já fez aí para a gente. 387 ou 388, Sara? Não sei se foi arredondamento meu aqui. Isso, 387. Não, refaz aí, acho que dá 387, não? Ou eu que fiz errado a conta aqui? 368,55 vezes 100 dividido por 95. No meu deu 387,95, arredondando. Em gramas. Beleza até aqui? Então, tentem agora fazer os 6 até achar a massa do HCl. No HCl, o hidrogênio na tabela ele vale 1 grama e o Cl ele vale 35,5 gramas. Para vocês acharem a massa molar. Tentem fazer as 6 até achar a massa. Depois eu vou mostrar o que ele muda do 6 para o 7. Até a massa é igual. O que vai mudar aqui, que agora o soluto é líquido. Aí é mais fácil medir o volume. Aí eu vou precisar da fórmula da densidade. Mas eu quero que vocês calculem até a massa semelhante ao que a gente fez do 7 agora. Inclusive com a correção, depois lá no final da massa. Quem quiser já vai colocando aí no chat para a gente. Eu quero uma molaridade 2,5 mol por litro. Qual é a massa que eu vou precisar do HCl? E o volume que eu quero preparar é 500 ml. Opa! 500 ml, vou dividir por 1.000, quer dizer que eu quero 0,5 litros. Lembrando que a concentração molar é mol por litro. A massa molar do HCl, eu tenho 1 do hidrogênio, mais 35,5 do cloro, 36,5 gramas. Ó, a Maiara já achou aí. Essa daí já com a correção, Maiara? Ou sem a correção? Isso, faz a correção para a gente também. Molaridade, massa dividido pela massa molar, vezes o volume em litros.
2,5, que é a minha molaridade. Qual que é a massa que eu vou precisar? Dividido por 36,5 vezes 0,5. Quer dizer que a minha massa ficou 2,5 vezes 36,5 vezes 0,5. A massa deu essa aí que a Maiara passou para a gente. 2,5 vezes 36,5 vezes meio. 45,625 gramas. Certo ou errado até aqui? Só que essa minha massa, se a pureza fosse 100%, mas não é. Então, 45,625 gramas é para pureza de 94,5%. Eu preciso corrigir para 100%. Então, o meu Y para 100%. Opa, é 100%. Desculpa aí. Então, o meu Y vai ser igual a 45,645 vezes 100 dividido por 94,5. Deu quanto aí com a correção, Maiara? Coloca aí para a gente com a correção quanto deu. R$ 48,30 gramas. Certo? Só que aí veio agora a chave do negócio. Olha só. O 7, o cloreto de sódio, é só o sólido. O HCl, ele é um soluto líquido. Então, um líquido é mais difícil de pesar. É mais fácil medir o volume. Então, como que eu vou ficar sabendo que ele é líquido? Pego o frasco. Você vai ver o frasco dele líquido. E no rótulo ou no laudo do fabricante, vai vir a densidade dele. E aí a gente vai usar, então, a fórmula da densidade. Densidade é igual a massa dividido pelo volume. Ou seja, eu consigo converter massa em volume, volume em massa, utilizando a propriedade da densidade. Então, ele falou aqui, ó, que a densidade dele é 1,8687. A massa que eu preciso levar, 48,30. Isso dividido pelo volume. Então, eu vou passar o volume, né? Vai ficar 48,30 dividido por 1,8687. Então, 48,30 dividido por 1,8687 vai dar aproximadamente aqui, ó, 25,85 mililitros. Por que aqui é mililitro? Porque a densidade está em grama por mililitro. Então, estou achando o volume em mililitro. Agora, eu vou lá, então, ó, vou pipetar 25,85 mililitros do meu ácido e completar o volume com água no balão volumétrico para 500. Eu vou ter a minha solução 6 aí, 2,5 molar, que a gente falou.
Então, aqui é a diferença. No sólido, eu paro na massa. No líquido, eu tenho que converter a massa em volume, utilizando o atributo da densidade. Densidade é a massa dividido pelo volume. Até aqui, pessoal, dúvidas? Essa diferença do líquido com o sólido, ficou claro? Levem sempre que o líquido é mais fácil eu medir o volume do que eu pesar o volume. Por isso eu converto nesse quesito. Maiara, o que está difícil para eu poder tentar te ajudar? Você consegue tentar refazer o exercício e ver qual a dificuldade? Certinho? É praticar mesmo, como vocês mesmos colocaram. Isso aí vai ser essencial. Isso, tenta refazer, Maiara, que aí eu tento te ajudar. Até achar a massa, você conseguiu ver que é igual aquele 7. Só a parte final, converter a massa em volume usando a densidade. Foi a dificuldade ou nele todo? Tenta refazer ele todo. E aí, pessoal, dentro de um laboratório, dentro de uma indústria, dentro de um laboratório de análises clínicas, sem dúvida nenhuma, assim como na casa da gente, a diluição faz a gente ganhar tempo e economia. Eu tenho alguém mais concentrado e a partir desse mais concentrado eu vou obter alguém diluído. Isso é o que a gente chama de diluição. É adicionar água, é diluir, né? Então, olha só, mantra da diluição. C1 vezes V1 é igual a C2 vezes V2. Concentração 1 vezes V1 é igual a concentração 2 vezes V2. Ou seja, tudo que é do 1 é do concentrado. Quem é o concentrado? É aquele que tem maior concentração. Então, é o volume dele, é a concentração dele. E 2 é do diluído. E 2 é do diluído. Ou seja, o de menor concentração. Então, geralmente, o que é mais comum? Eu tenho a concentração inicial, né? Aqui, por exemplo, ele usou M1 por causa da concentração molar, mas a diluição ela serve para qualquer uma, por isso que eu uso C de concentração, independente do tipo de concentração. Você tem a concentração, por exemplo, do concentrado, qual que é o volume que eu preciso pipetar dela? É o V1. Para eu obter uma concentração diluída e um volume final da diluída. Então, vamos lá. Ó. Tentem fazer esse exercício aí, agora. Eu costumo brincar que é bom desenhar quando vai fazer diluição. Então, ó, eu tenho no laboratório a concentração 0,1. Eu quero obter outra
Só um minutinho que o desenho está demorando aqui. Cem ml. Opa, então ele me deu o volume final que eu quero na diluída, que é de 100 ml. Tentei desenhar aqui, mas não deu certo. Deixa eu ver se com a caneta aqui eu vou melhor. Ó, eu tenho na C1 vai ser mais fácil pelo chat aqui mesmo. Eu tenho na C1 a concentração de 0,1 mol por litro. Qual que é o volume 1 que eu preciso pipetar para eu chegar na concentração 2 diluída? 0,01 mol por litro, ou molar. E o meu volume 2 que eu quero chegar, o meu volume diluído, 100 mililitros. Então, eu consegui pegar o que eu precisava do C1, preciso calcular o C2 e o volume final do C2. Então, agora eu jogo no meu mantra. C1 vezes V1 é igual a C2 vezes V2. A minha concentração, 0,1. Qual que é o volume que eu preciso pegar dela? V1. Para eu chegar no meu volume, 0,01. E um volume final de 100 mililitros. Opa! Eu tenho igualdade de volumes na diluição. O V1 é igual ao V2. Então, se eu usar volume em mililitros, eu acho em mililitros. Se eu usar em litros, eu acho em litros. Ok? Então, como eu usei aqui 100 mililitros, eu vou achar o V1 em mililitros. O meu V1, fazendo a matemática, 0,01 vezes 100 dividido por 0,1. Não é mais não, peraí. Digitei aqui exato. Corrigindo aqui. Meu V1 vai ficar 0,01 vezes 100 dividido por 0,1. E fazendo essa matemática, deu 0,01 vezes 100 dividido por 0,1. 10 mililitros. Ou seja, eu teria que pegar 10 mililitros da minha solução concentrada, de 0,1, passar para o meu balão volumétrico e completar para 100 mililitros com água, para eu obter, no final, 0,01 molar, que a gente da diluição. C1 vezes V1 é igual a C2 vezes V2. C1 sempre do concentrado. C1 e V1 é do concentrado. 2, C2 e V2 é sempre do
diluído. Até aqui, dúvidas? E isso serve para qualquer tipo de concentração, seja percentual, seja molar, seja comum, seja ppm. A diluição ela é a mesma para todos os tipos de solução. E você sempre aplica C1 vezes V1 é igual a C2 vezes V2. Até aqui, dúvidas? E aí a dica que eu dou: reassistir a aula, fazer os exercícios da apostila, da trilha de vocês, fazer os exercícios dos slides para reforçar todos esses cálculos. Química, a gente não aprende sem fazer exercício. E é primordial a gente poder fazer isso. Certo ou errado? Dúvidas? Ou podemos já ficar por aqui? E façam os exercícios e, tendo dúvidas, acionem a Lívia. Tchau, tchau.